Olá para você que está me assistindo, meu nome é Ana Laura, eu sou advogada e professora e hoje nós vamos iniciar uma aula de Direito de Família. A questão escolhida foi do exame de ordem 24, ele é de 2017, vamos ler o enunciado. João e Carla foram casados por 5 anos, mas com o passar dos anos o casamento se desgastou e eles se divorciaram. As 3 filhas do casal, menores e impúberes, ficaram sob a guarda exclusiva da mãe, que trabalha em uma escola como professora, mas que está com salários atrasados há 4 meses, sem previsão de recebimento. João vinha contribuindo para o sustento das crianças, mas estranhamente deixou de fazê-lo no último mês. Carla, ao procurá-lo, foi informada pelos pais de João que ele sofreu um atropelamento e está em estado grave na UTI do Hospital Boa Sorte. Como João é autônomo, não pode contribuir justificadamente com o sustento de suas filhas. Sobre a possibilidade dos avós participarem do sustento das crianças, assinale a alternativa correta. Então, o que o enunciado já encaminha para a gente? É uma questão sobre alimentos avoengos. Onde nós vamos achar os alimentos avoengos? Lá no Código Civil, é claro. Vamos ler as alternativas. A. Em razão do divórcio, os sogros de Carla são ex-sogros, não são mais parentes, não podendo ser compelidos judicialmente a contribuir com o pagamento de alimentos para o sustento das netas. Completamente errado. Por quê? Por mais que realmente a Carla esteja separada, divorciada desse marido dela, já começa errada a questão porque sogro e sogra nunca deixa de ser parente, tá? Os parentes por afinidade, que são os parentes do seu cônjuge, em linha reta, eles não deixam de ser parentes depois do divórcio ou da dissolução da união estável. Então, no caso da Carla, para todos os efeitos, é como se eles fossem sogros dela para sempre. Então, a questão já começa errada aí, mas vamos terminar de ver. Não podendo ser compelidos judicialmente a contribuir para o pagamento dos alimentos para o sustento das netas. Não tem nada a ver isso aí. Os alimentos são requeridos para quem precisa e qualquer parente que esteja em volta pode ser obrigado a contribuir. Letra B. As filhas podem requerer alimentos avoengos se comprovada a impossibilidade de Carla e de João garantirem o sustento das filhas. Me parece a mais razoável até agora. Por quê? O João tá lá atropelado, esbagaçado, lá na UTI. A Carla tá com o salário atrasado faz 4 meses, ou seja, os dois estão impossibilitados de arcar com os alimentos daquelas crianças. E como eu falei, artigo 1696, 1698 do Código Civil trazem a possibilidade de outros parentes arcarem com os alimentos daquele que precisa. Vamos ver o que fala o 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. O que isso significa? O certo era o pai, era o João pagar esses alimentos. Mas já que ele está impossibilitado, ele está faltando, então os de grau imediato, ou seja, os pais dele, serão obrigados a pagar essa pensão. Agora, 1698 traz uma outra coisa interessante. Se aquele parente que está em primeiro lugar na obrigação de pagar os alimentos não puder, os de grau mais próximo serão chamados. Mas, sendo várias pessoas obrigadas a prestar os alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. O que isso significa? Que nesses alimentos avoengos não podem ser chamados na ação apenas os avós paternos. Os avós maternos também têm que ser chamados. Então, os 4 avós vão figurar no polo passivo. A questão não fala isso, mas é uma coisa interessante para vocês aprenderem também. Por mais que a Carla intente ação apenas contra os avós paternos, eles podem chamar os avós maternos para integrar a lide também, porque os 4 têm que ser obrigados a pagar os alimentos. Agora vamos para a letra C. Os alimentos avoengos não podem ser requeridos porque os avós só podem ser réus em ação de alimentos no caso de falecimento dos responsáveis pelo sustento das filhas. Artigo 1698 de novo. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, ou seja, fala em condições, no momento não pode, não está escrito que tem que morrer, tá? O pai não precisava estar morto para os avós serem chamados. Ele não está em condições, ele está lá atropelado na UTI, não tem como arcar agora, por isso. E letra D. Carla não pode representar as filhas em ação de alimentos avoengos porque apenas os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos. Errado de novo, porque como nós vimos nas últimas 3 alternativas,
Todos os parentes podem ser chamados a prestar os alimentos, não é obrigação só do pai e da mãe. Eles são, claro, grau imediato, né? A obrigação primeiro recai sobre eles, mas outros parentes também podem ser chamados, no caso, os da linha da ascensão. Então, primeiro de tudo vai nos avós. Depois, na falta dos avós, pode ser visto outros parentes, mas de início, os alimentos avoengos são cabíveis, tá? Então, por isso que a letra B é a letra correta nesse exercício.